Fala, meus Nerdolas Prime, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a este conglomerado de canais e eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar dele, do príncipe dos Saiyajins, o homem com mais orgulho e fome de lutar de todo o universo Dragon Ball. Mas vou falar sobre um momento bem específico da história de Vegeta, quando ele cede ao lado negro da força e ele cede ao mago Babidi para poder ser mais forte, ou melhor, ficar mais forte do que o Goku. E eu vou te contar essa história porque vale a pena. Então já sabe, depois da vinheta, fica aí comigo que eu vou te contar o que aconteceu nesses 9 episódios que, na minha opinião, foi um dos melhores arcos de Dragon Ball Z. Meu coração é puro, pura maldade. Com essa frase, o príncipe dos Saiyajins selou um dos momentos mais icônicos e mais sombrios da história de Dragon Ball Z. Mas, o que realmente aconteceu com Vegeta quando ele se tornou Majin Vegeta? Porque ele, o guerreiro mais orgulhoso do universo, decidiu se entregar às trevas? Hoje você vai entender tudo sobre a fase Majin Vegeta, o pacto, o poder, o sacrifício e o legado que essa transformação deixou não só na saga Buu, mas em toda a história de Dragon Ball. Antes de se tornar um herói, Vegeta já era um sobrevivente. Um príncipe sem planeta, sem súditos, sem propósito, criado sobre o punho de ferro de Frieza. Ele aprendeu desde cedo que sentimentos eram fraqueza e que o poder era a única verdade. Quando chegou à Terra, Vegeta era a encarnação do orgulho, mas algo nele começou a mudar, lentamente. A convivência com Bulma, o nascimento de Trunks, o contato com Goku e todos os Guerreiros Z. Tudo isso foi corroendo o muro que ele ergueu em torno de si. E essa mudança, por mais nobre que parecesse, o fez se sentir fraco. Vegeta começou a se odiar por estar se tornando humano demais. E essa foi a brecha que a escuridão precisava. Durante o torneio de artes marciais, a presença daquele mago doidão Babidi não parecia grande coisa, mas quando ele percebeu o potencial destrutivo e o ódio contido dentro de Vegeta, ele viu que ninguém mais via: um coração dividido. Babidi não precisou corromper Vegeta à força. Ele apenas mostrou o espelho. Você quer o poder que perdeu, não é? No episódio 228 de Dragon Ball Z, Vegeta, o rei da destruição, Babidi libera a energia oculta do príncipe. E Vegeta aceita, de forma consciente, fria e deliberada. Não foi uma possessão, foi uma escolha. Ao se tornar Majin Vegeta, ele fez o que Goku jamais faria: vender sua alma em troca de uma revanche. Mas a transformação é um reflexo brutal do que estava dentro dele. A pele mais clara, as veias saltando, os olhos cercados de sombras e, é claro, a marca da maldade, o M na testa, símbolo de submissão e de vergonha. Para um príncipe que viveu pela honra, aquele selo era o lembrete de que ele havia se rebaixado. Mas Vegeta não ligava mais. Ele estava livre de amarras morais, livre de culpa e, infelizmente, livre do amor. E ele disse:
Eu me vendi, mas agora posso lutar como sempre quis. Nesse momento, Vegeta não lutava por justiça. Ele lutava por puro orgulho, pela glória de ser, por um instante, o guerreiro mais poderoso do universo Z. Quando Vegeta enfrenta Goku, já como Majin Vegeta, não é apenas uma luta, é uma catarse. Dois guerreiros que nasceram para se superar e se destruir. A cada soco, Vegeta gritava a frustração de anos de inferioridade. A cada explosão, ele buscava apagar o sentimento que mais odiava, a inveja. Durante o combate, há um detalhe que poucos percebem. Mesmo com todo aquele poder do selo Majin, o Vegeta ainda se contém. Ele quer lutar com Goku em igualdade, sem interferência do mago Babidi. E é nesse momento que entendemos a tragédia do personagem. Ele não quer ser mal, ele quer ser livre. Mas a liberdade que ele escolheu teve um preço, e ela estava destruindo ele. Majin Vegeta é, paradoxalmente, o auge e o fundo do poço do Vegeta naquele momento. Ele é o guerreiro mais forte da Terra e o mais vulnerável. O pacto com Babidi não foi um gesto de força, mas de desespero. Vegeta não suportava a ideia de ter se amolecido, de ter encontrado paz, amor e, por incrível que pareça, até uma família. No fundo, ele ainda acreditava que essas coisas o tornavam fraco. Então ele disse: eu me tornei um Saiyajin domesticado e isso me destrói por dentro. Essa é a essência de Majin Vegeta, um homem que confunde redenção com derrota e prefere o inferno à ideia de ser superado por outro. E aqui, gente, nós vamos na cena, né? Uma das cenas maravilhosas, o Final Explosion, a cena que ninguém esquece. O Vegeta olhando para o Trunks e para Bulma em silêncio. E ele não diz nada, mas sabe o que precisa fazer. Trunks, cuida da sua mãe por mim. Ele abraça o filho e pela primeira vez em toda a série, o Vegeta demonstra amor de forma pura, sem orgulho, sem arrogância, sem maldade, apenas amor. E então ele faz o impensável. Ele sacrifica a própria vida para salvar todos os guerreiros Z. O ataque Final Explosion não é apenas um golpe, é a redenção em forma de destruição. Ele libera toda a sua energia vital em uma explosão colossal, apagando Majin Buu e com ele a própria escuridão dentro de si. Nesse momento, o príncipe orgulhoso dos Saiyajins morre, mas morre como um herói. Mesmo após sua morte, o poder e a memória daquela forma não desapareceram. Quando Vegeta é revivido, ele volta mais forte. Isso é uma característica de qualquer um da raça Saiyajin. Quanto mais eles caírem, quanto mais eles sofrerem, quando eles voltam poderosos. Mas, principalmente, mais consciente. A experiência de ter se rendido à escuridão o fez entender o verdadeiro significado de ser um guerreiro. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. E o Vegeta que renasceu depois do sacrifício é outro homem. Ainda orgulhoso, ainda explosivo, mas diferentemente com propósito. Ele luta pelo que ama, não apenas
pelo que quer superar. Eu lutei para ser o mais forte, mas aprendi que força sem razão é apenas destruição. Majin Vegeta foi o catalisador de sua transformação espiritual, e a partir dali, Vegeta não seria mais o príncipe da destruição, e sim o príncipe da redenção. A influência dessa fase foi tão grande que ultrapassou o próprio Dragon Ball Z. Nos jogos, mangás, realidades alternativas, o Majin Vegeta reaparece com novas versões ainda mais intensas. Foram apenas 9 episódios com o Majin Vegeta, mas em 9 episódios Dragon Ball Z entregou um dos arcos mais profundos das histórias dos animes. Majin Vegeta representa algo que todos nós já sentimos: raiva, inveja, medo de ser esquecido, mas também o desejo de mudar e de ser melhor. Mesmo que eu me odeie, ainda posso lutar por eles. E no fim, esse é o verdadeiro poder de um Saiyajin. Não vem do ódio, mas da superação. Então é isso, meus Nerdolas Prime. Se vocês curtiram esse vídeo sobre o Majin Vegeta, já sabe, né? Deixa o like, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho de notificação e eu quero saber de você. Qual foi o momento mais marcante do Majin Vegeta? Deixa aqui nos comentários. Então, até o próximo vídeo e lembrem-se, aqui o orgulho Saiyajin nunca morre. Valeu!